Gibi Fire Druna de Paolo Serpieri. Voltamos com o segundo tomo dessa história erótica, sensual e pornográfica para um caramba, que é Delta, de 1987. E também é o segundo conto, né? O segundo tomo que está compilado na edição da Pipoca e Nanquim. Então, o Delta começa com praia de nudismo. Aqui na praia, nudista, e tá tudo liberado na praia. É isso aí. Mas aqui já são, assim, 3 páginas de sexo explícito. E é um sexo muito gostosinho. Sexo da paixão e super sensual, super sensual e erótico. Então, nada de alerta pornográfico aqui, né? Desenhos belíssimos do Serpieri. E aqui eu vou fazer uma anotação, gente. Este sonho se chama o -1, tá? Eu vou começar a anotar os padrões de sonho, né? Essa história da Druna vai começar a ficar bem onírica. E pra gente não se perder nos outros sonhos, né? Eu vou começar a numerar como se fossem camadas. Isso, camadas. Então, esse sonho aqui da praia é bem comum. Então, ele já vai ser o primeiro, que é o -1. Mas a Druna acorda do -1 e ela já tá lá naquela sala, né? Com o Lewis, a cabeça no jarro lá, né? E ele falando, fui eu, né? Eu tava lá no teu sonho, a gente tava fazendo amorzinho e eu consigo induzir os teus pensamentos. Daí a Druna fala, meu, que bizarro. Mas assim, termina assim porque o Lewis fala, cara, a gente tem que desligar o computador central. Ele me escraviza aqui e ele é o responsável de todas as putaria que estão acontecendo lá embaixo no mundo onde você vivia, né? Da milícia, que controla a vacina, que joga as pessoas infectadas nos níveis inferiores, né? A Druna meio que fala, pô, isso é muito loucura. E ela vai saindo, ela passa pelo elevador. O corpo do Shastar, que ela tinha matado, não está mais lá. E mesmo ela chegando lá nos níveis da cidade, o Lewis continua falando com ela na cabeça dela. Então os poderes telepáticos do Lewis são bem poderosos. Mas talvez tenha sido um erro, porque aqui a Druna, ela pode até ter se convencido, né, a começar essa jornada para desligar o computador central, mas já começa os perigos e os desafios desse mundo que não são fáceis, né? Então ela encontra tipo jagunços do mundo pós-apocalíptico. Ela encontra um pai com a sua família, depois ela encontra tipo uma milícia meio que se amutinou e saiu fora, né? Então eles estão armados. E aqui, minha gente, já começa a podridão, porque esses milicos não são legais. Eles matam o pai de família, abusam sexualmente da filha. E aqui, alerta, pornô errado. Aqui tem aqueles casos, né, que o cara tá abusando sexualmente da menina. E a gente não sabe se os gemidos dela são de prazer ou de dor. Na verdade, tem um segundo abuso ainda, que no meio ela começa a falar sim, sim, né? Como se ela estivesse gostando do abuso. Então, alerta erradíssimo de Paolo Serpieri aqui, viu? Super fetiche. Mas aqui a história começa a ter uns contornos bem bacanas de Alien, o oitavo passageiro, porque, cara, os milicos começam a sumir, né? E depois a gente encontra, tipo, pedaços dos corpos deles. E dessa sumida me lembrou até um pouco de Sexta-feira 13, porque o cara tava abusando de novo dessa menina. E daí vem um tentáculo e suga ele, daí começa a cair as tripas do cara, daí tem outro cara que tá preso num buraco, assim, ele fala, meu, fuja! Muito, assim, tipo, o monstro que persegue a todos, né? E aqui no finalzinho, assim, quase que sobrando só a Druna e a menina, a gente vê que era o Shastar, ele não morreu, ele só virou um monstrengão de volta e tá protegendo a Druna de uma maneira violenta, se vocês me entendem. Mas a Druna, antes de conseguir fazer contato com o Shastar, cai e ela é salva por a milícia da cidade, onde ela acaba num quarto até confortável. Ela conhece o soldado. Esse soldado tinha aparecido no primeiro tom, mas eu cortei porque era bem rapidão, mas era um cara que ela conhece e ele ajudava ela nas filas lá da distribuição de vacina. Ela vai dar pra esse cara, né? Até que ela coloca uma lingerie e tal. E o cara começa a abusar dela, porque ele começa a fazer
um sexo violento, né? Então ele começa a infligir dor na Druna enquanto eles estão fazendo sexo, né? Então é uma cena um pouquinho pesada. Aqui só vai ter um pequeno porn alert, né? Porque sim, é uma cena de abuso, mas uma cena de abuso desenhada meio que eroticamente, né? Então traz aquela paradinha errada, né? Não é tão errado quanto as cenas anteriores, mas aqui tem sim uma certa sensualização do abuso sexual. Então, porn alert de novo, né? E esse cara fala assim, então eu capturei a menina que tava com você, então entregou ela pros soldados, então mais abuso, né? Ele também mostra aquele mutante que a Druna encontrou lá nos porões da história anterior, aquele hermafrodita, né? Aquele andrógeno, né? E cara, daí tem uma mutilação assim pesada. Os órgãos genitais do mutante foram arrancados, assim, e quando a Druna chega nele, ela consegue falar, cara, fuja, os caras vão destruir toda a nossa revolução, não sei o quê. Ou seja, as forças armadas estão meio que pegando um pouco mais pesado do que a Druna tinha deixado na história anterior. Nisso eles vão levar a Druna pra tortura, então, horror alert. No meio da tortura, a Druna é desenhada novamente de uma maneira super sensual, né? Ai. Mas beleza. E quando eles vão jogar ela num lugar assim inóspito, né, que dá a impressão que é um andar inferior, né, para ela ser devorada pelos monstros, até o monge aparece nessa hora, tipo para dar sentença, né, tipo você é uma traidora da nossa causa e você vai cair, né? Do buraco sai aquele anão fofo que tinha ajudado a Druna no primeiro tomo, e ele aparece de novo aqui, como se fosse uma Deus Ex Machina, só que anão Ex Machina. E ele mata todo mundo ali e vai libertar a Druna, e antes da Druna ir embora, ela tira o véu, né, do sacerdote. Então todo mundo vê que ele é um androide. Então, tecnicamente falando, a missão do primeiro tomo, né, que era expor, né? Então ali agora todo mundo viu que o sacerdote não passa de um robozão, né, sendo controlado por uma máquina maior. Então agora a jornada vai ficar um pouco até semelhante do que foi o primeiro tomo, só que em vez do Shastar, agora é o anão Ex Machina, né? Que eles vão passar por terras inóspitas, mais mutantes querendo comer ou trucidar a Druna. Eles têm que fugir até que eles chegam no local onde está o computador central. E quando a Druna se depara com o computador, a visão é um pouco muito parecida com a do Lewis. Ela rima com aquela imagem do Lewis, né? Em vez de ser uma cabeça dentro de um jarro, aqui é uma cabeça energizada por raios energéticos, e daí forma um rosto, que é bem semelhante do Lewis também. E o computador fala assim, cara, na verdade é exatamente o rosto do Lewis. E ele fala, eu sou o computador central, o Lewis te enganou porque ele quer acabar com tudo, né? Ele vai destruir com tudo. Eu, na verdade, estou protegendo vocês. A racionalização de vacina é o que dá para fazer. Não tem vacina para todo mundo. Eu não consigo produzir vacina para todo mundo. Então, por isso que eu tenho que dar em pequenas doses para vocês. É assim que é para deixar a humanidade viver aqui dentro dessa nave. Não tem outro jeito. Aí a Druna fica no tipo, será que eu faço? Será que eu destruo você? Não sei o que. E ela até começa o processo de destruição. Ela começa a tremer tudo. Oh, meu Deus! E daí ela meio que dá uma citocada assim em todos os discursos que o Lewis falou para ela. E ela dá um chute assim no bug que ela fez na máquina, tipo, ela, não vou fazer isso. E ela sai, e quando ela tá indo embora, já o Lewis fala, tá, desculpa, eu te enganei mesmo, é verdade, o que você ia fazer era destruir tudo mesmo, porque eu quero morrer, né? Ele é uma cabeça num jarro por séculos, nesse mundo nave, nesse mundo nave apocalíptico, né? E ele tá lá parado, né? E só observando tudo com o pensamento dele, então ele queria morrer. Então ele meio que dramatizou, né, a fala dele, vamos salvar com todo mundo, pra ela destruir com tudo, aí todo mundo ia morrer junto com o Lewis. E ele adiciona ainda, tipo, mas isso era plano pra antes, né? Eu fiz um amorzinho com você no sonho e me apaixonei. Ele fala ele mete essa, tipo, me apaixonei, agora eu não quero mais morrer, vamos viver juntos, Druna. E o conto meio que vai acabar, tipo, meu Deus, isso é só loucura, e ela sai andando seminua como sempre, né? Nesse mundo pós-apocalíptico. Então, mais uma jornadinha
do sci-fi de Druna. Eu já citei que tem alguns elementos de Alien, só uma partezinha lá que era sexta-feira 13, porque o monstro chegou bem na hora do amorzinho selvagem. As coisas sensuais continuam, que é bem legal de ver, e as coisas pornográficas, super pornográficas, também continuam nesse, querendo ou não. Então tá tudo junto, tá tudo misturado, tantas coisas boas quanto as coisas ruins. O plot twist, mais um plot twist, né? Então, além do plot twist do Tormund anterior, aqui tem mais um. Não é tão legal quanto o primeiro, né? Que tem aquela visualização da nave no espaço. Mas era uma coisa também um pouco que dava pra sacar, assim, nos discursos do Lewis. A Druna vai raciocinando sobre isso na jornada, né? Então até você olha assim, puta merda, mas a máquina tem razão, sabe? Não tem sentido essa jornada. Mas terminamos aqui o segundo tomo, o Delta. E a gente se vê na próxima, que é o terceiro tomo, o Criatura, onde a gente vai iniciar uma jornada que eu chamo de jornada mais espacial. Porque aqui a gente estava muito enclausurado nessa nave pós-apocalíptica, e agora aqui a gente vai viajar mais. Mas isso a gente discute no próximo. A gente se vê lá. Falou!